Você já ouviu aquele ditado que diz que quanto mais alto você estiver, maior será o tombo? Pois é, Deus não quer que você caia nunca. No que depender dele, ele sempre vai te segurar em seus braços. Mas acontece que se você não buscar sempre dar ouvidos às palavras de Deus, não ler a Bíblia, não orar diariamente e começar a viver de modo relaxado, então você vai acabar caindo. No comecinho do livro de Jó, nós vemos que Satanás está sempre procurando um motivo para nos acusar diante do Pai Celeste. E ele anda ao nosso derredor, como disse o apóstolo Pedro, preparando armadilhas, armando laço, com o intuito de nos fazer cair em pecado. E dessa forma, ter do que nos acusar. Se você prestar atenção, a própria natureza ela nos ensina que quando aparecem nuvens negras no céu, e quando se começa a ouvir os estrondos dos trovões, é porque vem muita chuva. Já observou isso? Então, quanto mais perto você chega de receber a bênção que você tanto necessita, aquela bênção grande que você tem buscado e pedido a Deus, quando você está perto de receber, é nessa hora que o maligno vem a todo vapor para tentar te derrubar, para fazer você cair no pecado, porque ele sabe que basta um deslize seu para ele te acusar diante de Deus. E aí você perde a bênção. Se você cair em pecado, Deus perdoa? Perdoa, claro que perdoa. Se você se arrepender, confessar e não mais cometer o mesmo erro. Mas isso vai adiar a sua bênção. Talvez vai levar mais, sabe-se lá quantos anos, até que você se firme novamente diante de Deus e consiga tomar posse da sua bênção. Isso porque Deus não se agrada de quem vive no pecado. Então fique alerta. Se você é uma pessoa que não está conseguindo vencer a tentação, saiba que isto é porque os planos de Deus para a sua vida é muito maior. Se a tentação tem sido grande, pode ter certeza, Deus tem um plano muito maior para a sua vida. Quanto mais nuvem negra houver no céu, é sinal de que mais chuva está para cair. Então, quanto maior a tentação, maior é a bênção que está por vir. Mas se você não vigiar na palavra de Deus e deixar o diabo te levar na conversa, pode ser que você nunca mais tenha outra oportunidade na vida para provar a Deus que você é digno do reino dos céus. A Bíblia nos conta sobre o rei Davi. Davi era aquele garoto que demonstrou confiar muito em Deus, quando pela fé, em nome do Senhor dos Exércitos, ele enfrentou e matou o gigante Golias. Desde cedo, Deus tinha um plano para Davi. Ele se tornou um valoroso guerreiro e Deus era com ele. Mais tarde, o Senhor o faria rei de Israel. Durante toda a vida, Deus foi com Davi, guardando, protegendo ele em todas as batalhas e dando-lhe vitória sobre os inimigos. Antes de cada batalha, Davi consultava a Deus, orava, e Deus lhe dava direção, e conduzia ele com triunfo. Porém, um dia, Davi resolveu que ele não ia junto com o exército de Israel para a batalha. Veja que sempre Davi ia à frente do exército. Ele orava e Deus dava vitória. Mas ele se acostumou tanto com o fato de sempre voltar vitorioso que ele achou que podia relaxar um pouquinho. E resolveu que não ia para a batalha naquele dia. Afinal, ele considerava que o seu exército, que tinha valentes guerreiros, dariam conta de derrotar os amonitas. E então, nesse dia, ele resolveu ficar descansando no seu palácio. E foi aí que a coisa ficou preta do lado dele. O que aconteceu? O tentador veio e deu uma rasteira nele. Cuidado quando tudo parecer calmo na sua vida. Quando tudo estiver bem e você então achar que não tem problema se hoje você não lê a Bíblia, se esquecer de orar, não buscar a face de Deus, cuidado com isso. Porque é nessa hora, quando a gente pensa que tudo está bem, que não precisa orar, abre a guarda, então é nessa hora que o maligno ataca. No Salmo 17, versículo 12, diz que o inimigo é como um leão ansioso por dilacerar a sua presa. O inimigo está sempre te vigiando, sempre. Ele fica como um leãozinho agachado na emboscada. Já viu como é que o leão faz? Ele se deita, ele se abaixa, se esconde no meio da vegetação e fica espreitando a presa. Quando ela está distraída, então ele ataca. E é desse jeito que o diabo faz.
Basta uma distração da nossa parte, um momento que a gente se desliga de Deus, ele vem com as suas artimanhas. E dificilmente a presa escapa. Dificilmente ele nos deixa escapar. Foi assim com Davi. Davi era o homem de quem Deus tinha dito, segundo o meu coração. Mas no dia em que ele achou que podia relaxar um pouquinho, ele foi apanhado na rede do diabo e caiu no pecado. E como acontece na maioria das vezes, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tenta de todo modo encobrir a nossa falha. Isso é normal do ser humano. Assim também foi com Davi. Ele fez assim também. Para encobrir o seu erro, ele cometeu um outro erro ainda maior. E por muito pouco, ele não perde a salvação. Quando uma pessoa cai no pecado, o Espírito de Deus faz de tudo para convencer aquela pessoa de que ela está no caminho errado. E quando ela tenta despistar, não admite o erro, guarda silêncio, não confessa, então essa pessoa começa a envelhecer espiritualmente. Davi disse isso no Salmo 32, versículo 3, ele falou: enquanto eu guardei silêncio, envelheceram-se os meus ossos. Isso é, a sua estrutura espiritual se envelhece quando você está na prática do pecado. Você não tem ânimo, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia. Davi disse também: porque de dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre mim. Mas Deus é misericordioso. E ele mandou o profeta, então, ir até a casa de Davi para exortar Davi. Veja bem que às vezes você está praticando um erro e Deus manda alguém falar com você. Uma mensagem que você escuta, alguma coisa, Deus dá um jeito de mandar alguém falar alguma coisa com você para te chamar a atenção para aquele pecado. Isso porque Ele é misericordioso e quer te livrar daquilo. Se você souber dar ouvido, então você vai ser livre daquele mal. Mas se você ignorar, saiba que você vai ter que arcar com as consequências. Então o que aconteceu? Deus mandou o profeta ir até Davi para fazer uma exortação. Então Davi caiu em si, viu o tamanho da besteira que ele tinha feito e se arrependeu. Confessou o pecado e Deus o perdoou. Mas acontece que todo pecado ele tem seu preço. E a coisa não ficou por isso mesmo. Davi teve que pagar um alto preço pelo seu erro. Você sabe qual foi o pecado de Davi? Eu já volto para contar como ele pecou e como a mão do Senhor pesou sobre ele. Aguenta aí. É engraçado como todo mundo gosta de saber da desgraça dos outros, né? Mas o que eu vou contar aqui não é fofoca, não. Tudo isso foi escrito na Bíblia para que nos sirva de exemplo, para que não venhamos a dar brecha para a tentação. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, diz assim: tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Então observe que o erro de Davi começou quando ele não quis ir à batalha. Talvez ele tivesse cansado, desanimado, sei lá. Mas esse desânimo já era uma isca preparada pelo demônio para derrubar ele. Tem dias que a pessoa não sente nem vontade de orar. E se isso acontece contigo, abre o teu olho. O leãozinho está de olho em você. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Davi achou que podia ficar em casa e não foi à luta. Ora, aí aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço ele viu então uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher, uma mulher muito formosa, muito bonita. Então aqui você pode observar que o diabo não é bobo, ele prepara a coisa, dos dois lados. Essa certa mulher que foi se banhar no terraço,
ela já estava sendo tentada por ele também. Por que ela iria tomar banho no terraço? Será que na casa dela não tinha um lugar fechado para ela se banhar? Certamente que tinha. Por que tinha que ser no terraço? Isso mostra que ela já estava sendo usada pelo diabo para derrubar Davi. Então fique atento, porque às vezes aparece para você uma pessoa, aquela pessoa, para te tirar da presença de Deus. Não se envolva com ninguém, nem com nada que a Bíblia condena. O versículo 3 diz: tendo Davi enviado a indagar a respeito dessa mulher, disseram-lhe: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? E então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio até ele. E ele se deitou com ela. E depois ela voltou para sua casa. Agora, com perdão da palavra, olha a merda feita aí. A mulher concebeu e mandou dizer para Davi: eu estou grávida. E agora? E agora? Então Davi mandou dizer para Joabe, lembrando que todos estavam no campo de batalha, guerreando contra os inimigos. E Davi então mandou dizer ao capitão Joabe o seguinte: envia-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. E vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Aquela conversa mole de quem finge querer saber o que já sabe. E depois disse Davi para Urias: desce para tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias então da casa real, logo o rei mandou após ele um presente. Veja que cinismo. O cara deita com a mulher do sujeito, engravida ela e ainda lhe manda um presente. O que Davi queria é que Urias fosse e se deitasse com a sua mulher, porque se isso acontecesse, ele então, Davi, teria conseguido se safar. Porque quando a barriga aparecesse, então se diria que era do marido dela, do Urias. Mas diz no versículo 9 que Urias não foi para sua casa, pelo contrário. Ele dormiu na porta da casa do rei, junto com todos os outros servos do rei. Então contaram isso para Davi, dizendo: Urias não foi para sua casa. Então perguntou Davi para Urias: você não veio de uma jornada? Por que você não foi para sua casa descansar um pouco, ficar com a sua mulher? E respondeu Urias a Davi: a arca do Senhor e todo o povo de Israel e de Judá estão em tendas. E Joabe, o meu capitão, e os servos do rei meu senhor estão acampados ao relento. Entraria eu na minha casa para comer, beber e me deitar com a minha mulher? De jeito nenhum. Como vive tu e como vive a tua alma, eu não farei tal coisa. Então Davi ficou desesperado, porque o que ele ia fazer? O plano dele não deu certo. Ele havia dormido com a mulher do sujeito, engravidado a mulher do camarada, tentou arrumar um álibi, um jeito do cara ir para casa, dormir com a mulher dele para se safar daquilo tudo, né? Só que o camarada era fiel demais a ele. Veja a fidelidade de Urias para com o rei. Ele tinha no seu coração uma sinceridade grande. Ele seria capaz de dar a própria vida pelo seu rei. Então, Davi disse para Urias o seguinte: fica aqui hoje, que amanhã eu te mando de volta para a batalha. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia, e ficou também no dia seguinte. E Davi então convidou ele para comer, beber na sua casa, e o embebedou. E pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou pela mão do próprio Urias. Claro que Urias não abriu para ler, porque senão ele não entregava aquela carta. Na carta estava escrito o seguinte: ponde Urias na frente, onde for mais renhida a peleja, e afastai-vos dele, para que ele seja ferido e morra. E aconteceu que enquanto Joabe sitiava a cidade, ele mandou que Urias ficasse no lugar onde ele sabia que havia homens valentes. E quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, mataram muita gente de Israel, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. E então Joabe mandou avisar para Davi. E quando a mulher de Urias ouviu que o seu marido era morto, o chorou. Tarde demais, né? Tem muita gente assim. Quando está vivendo junto, briga, xinga, faz o pinto sete. Diz que a pessoa não vale nada, mas depois que se separa, fica aí chorando pelos cantos, né? Bom, esse é outro caso. O versículo 27 diz: passado o tempo do luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em casa.
e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas isso que Davi fez desagradou a Deus. Mais um segundinho que eu já volto. Então o Senhor enviou Natã, o profeta, a Davi. E chegando lá, ele disse a Davi: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, e o pobre tinha somente uma cordeirinha, que crescera na companhia dele e de seus filhos, e ela comia do seu pão, bebia do seu copo e dormia do seu lado. E ele a tinha como se fosse uma filha. Chegando, porém, um viajante na casa do rico, e o rico, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante, mandou então que buscassem a cordeirinha do pobre. Matou ela e a preparou para o seu hóspede. Quando o rei Davi ouviu essa história, ele ficou muito irado. E ele disse para o Natã: vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. Quem fez isso é digno de morte, deve morrer. E pela cordeira ele restituirá 4 vezes mais, porque ele fez tal coisa e não teve compaixão. E veja que Davi deu a sentença contra ele próprio. Porque o profeta Natã então olhou bem para ele e disse: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Te livrei da mão de Saul. Te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor no teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, tu me pedirias mais e eu te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra de Deus, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser tua mulher. Mataste ele com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais vai se apartar da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Veja que coisa séria. Assim diz o Senhor, continuou o profeta falando: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol. Pois fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E tornou Natã a Davi e disse: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque Davi mesmo tinha dado a sentença dizendo que o homem que fizera tal coisa era digno de morte. Mas Deus não fez com ele conforme ele faria se fosse outro homem que tivesse feito tal coisa. Certamente, se fosse um outro homem no reino dele que tivesse feito isso, ele mandaria matar. Mas Deus foi misericordioso com ele. Então o profeta Natã falou com ele, dizendo: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto foste motivo de blasfêmia para os inimigos de Deus, o filho que te nascer desta mulher certamente morrerá. Depois disso, então, a criança ficou doente. Davi orou, jejuou pela criança e nada disso adiantou. Ao 7º dia, a criança morreu. Agora tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Deus perdoou, mas Davi teve que pagar pela consequência de seu erro. Então preste atenção, você que acha que pode fazer qualquer coisa, que pode pecar à vontade, porque Deus é bom, e se você confessar Ele te perdoa, abra o olho. Na verdade, Jesus diz que todo pecado é perdoado aos homens, exceto o pecado contra o Espírito Santo.
Você pode alcançar o perdão divino, mas isso não significa que você não vai ter que pagar pelos seus erros aqui no mundo. Uma pessoa que comete um crime, por exemplo, Deus perdoa? Perdoa. Mas ela vai ter que cumprir pena na prisão. Ela tem que pagar pelo crime que cometeu aqui no mundo dos homens. Porque na lei dos homens não há perdão para o criminoso. Ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Então, se você quer evitar sofrimento, não peque. Se você pecar, confesse, obtenha o perdão de Deus. Nessa vida você vai pagar pelo seu erro, mas você vai estar livre da condenação do diabo. Mas se você não quer ser punido pela lei dos homens, então não transgrida a lei. No caso de Davi, tem muita gente que não concorda com o fato do Senhor ter perdoado Davi e matado a criança inocente. Mas Deus não é mau, não. Tudo que Deus faz é para o bem daqueles que Ele ama. Se aquela criança vivesse, além dela ter sido motivo de escárnio e escândalo, uma vez que Davi era o rei escolhido por Deus, isso seria um péssimo testemunho para aquele que foi usado por Deus tantas vezes, sem falar que aquela criança um dia ia crescer e ele ia querer vingar a morte do pai dela. Ele ia querer vingar a morte do pai dela. A morte dessa criança, então, pode ter evitado muitas tragédias. Deus sempre sabe o que faz, e tem um versículo na Bíblia que eu sempre gosto de meditar nele e confessar, que é o Salmo 145, versículo 17. Ele diz o seguinte: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Em toda a decisão de Deus, Ele é justo e santo, e benigno, fiel, leal em todas as suas obras, em tudo quanto Ele faz. Para terminar, o Salmo 32, versículo 1, Davi disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo, isso é, aquele que não peca intencionalmente. Chegou a hora da oração. Hoje eu vou deixar por sua conta, porque eu tenho certeza que você tem muito a falar com Deus. Então faça a sua oração. Deus vai te ouvir. Deus te abençoe.